Olá, tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao Verbo Terapia, que a paz de Cristo reine nos vossos corações. Eu quero compartilhar com vocês uma verdade, uma fala interessante que a gente encontra na Bíblia e que é muito atual. Deus, ele na sua maneira de lidar conosco, na sua maneira de construir, em nós o seu caráter, ele muitas vezes utiliza elementos da vida, muitas das vezes ele utiliza realidades da vida para nos confrontar, para nos orientar, nos corrigir, nos ensinar. E a gente encontra isso nas Escrituras. O povo hebreu saindo do Egito, mais ou menos aí com 3 dias de viagem, sentiu muita sede depois daquele evento maravilhoso no Mar Vermelho, e eles estão caminhando há 3 dias sem ver água, e num certo local eles localizam uma fonte de água. E eles, localizando essa fonte de água, ali em Êxodo 15, 23, o texto diz que aquelas águas eram amargas. O interessante é que, ao perceber a qualidade ruim da água, eles alçam a voz murmurando e reclamando e fazendo acusações e fazendo críticas, e o mau humor, a falta de paciência, de compreensão fica exacerbada. As pessoas começam a falar e a reclamar e a retrucar, enfim. E Moisés fica exprimido naquele contexto de crítica, de reclamação, de murmuração, e vai fazer algo que Deus havia lhe orientado. Mas o interessante é como aquelas águas amargas, elas vão refletir o aspecto emocional daquele povo, porque aquelas águas no fundo passam a ser um reflexo do coração, da mente e da alma daquelas pessoas. Assim como aquelas águas eram amargas, o coração daquele povo, apesar de estar caminhando com Deus, apesar de já ter tido uma experiência com Deus miraculosa, era um povo de coração azedo, amargo, crítico, um povo de um coração inquieto. E essas águas amargas estavam ali no deserto há muito tempo e não tinham serventia para ninguém. Assim também são as pessoas de coração amargo. Elas perdem a capacidade de abençoar, de servir as pessoas, de servir o próximo. Uma pessoa com o coração amargurado, azedo, crítico, enfermado, doente, é uma pessoa que não consegue produzir, não consegue ser útil, não consegue ser um canal de bênção para ninguém. E são pessoas que passam a maior parte do tempo se despedindo, perdendo amizades. São pessoas que passam a maior parte do tempo vendo pessoas partirem, e as pessoas não conseguem ficar perto, não conseguem caminhar juntos, porque trazem mal-estar. Aquela água fazia mal quando se bebia, era uma água que não descia bem. Assim também são as pessoas amargas, elas fazem mal às outras. E as pessoas acabam ficando oprimidas ao se aproximar delas. Numa conversa de 10 minutos, você sai com o coração pesado, com a alma angustiada, porque toda aquela amargura que contamina ela acaba contaminando também aqueles que com elas caminham ou tentam caminhar. O interessante é que havia um remédio para aquela fonte. Aquela fonte, ela tinha uma solução para a vida dela. Deus orientou Moisés: pega aquela madeira, aquele galho de árvore, aquele lenho e lança na fonte. E foi o que Moisés fez. E quando ele lançou o lenho na fonte, o lenho começou a absorver toda aquela amargura. Toda a amargura que estava contida na água, ela migrou para o lenho.
ela foi drenada para o lenho. O lenho absorveu a doença da água e a água ficou limpa, ficou doce. E Jesus pode fazer isso na sua vida também. Drenar a amargura da tua alma, a revolta, drenar esse ódio que vem contaminando o teu ser de uma forma terrível. Ele pode drenar de você esse mau humor crônico, pode drenar de você hoje toda esse fel que vem azedando, amargando a sua vida ao longo desses anos. Quem sabe você é alguém insuportável, as pessoas não conseguem ficar perto de você, não conseguem conversar com você. Cristo é esse lenho doce que tem poder para drenar e extrair de dentro da tua alma toda essa amargura, toda essa revolta, toda essa maneira hostil e negra de enxergar as pessoas e a vida. Cristo é esse lenho doce que remove a amargura do pecado, a amargura produzida pelas decepções, pelas frustrações da vida, pelas feridas produzidas por pessoas que você amava. Cristo é esse lenho doce para curar o coração, para fazer essa catarse, para fazer essa drenagem de tudo que está inflamado emocionalmente, espiritualmente dentro de você e gerando toda essa produção de falas e comportamentos hostis. Tirar de você esse cansaço existencial, essa perda de perspectiva, essa vontade de sumir, de morrer, essa vontade de dar fim em tudo. Cristo é a proposta para você, a única de Deus para você. Ele é esse lenho doce que cura as águas. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.